Vamos dar início a mais uma aula. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a classe Insecta, sobre os dípteras, da ordem Diptera, e mais especificamente na subordem Nematócera. Bem, os dípteras, quem são eles? São animais possuidores de duas asas, então, de duas asas. Eles vão reunir moscas, mosquitos, pernilongos, que são velhos conhecidos nossos, né? Eles convivem com os humanos e com os animais há milhares e milhares de anos, ou seja, eles coevoluíram conosco. E são importantes transmissores de várias patologias que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. São todos holometábolos, ou seja, com um ciclo de vida completo, metamorfose completa, passando desde o estádio de ovo aos seus estádios larvares, ao estádio de pupa, pulpal e adultos machos e fêmeas. Eles vão possuir um par de asas comum, né, todos eles, e um par de asas atrofiadas, que são chamadas de balancins ou halteres, que estão relacionadas ao equilíbrio do voo desses animais. Todos eles possuem larvas aquáticas, suas larvas passam por todos os seus estádios em meio aquático ou semiaquático, possuem um aparelho bucal dos adultos, geralmente adaptado a comer alimentos líquidos, né? A gente vai observar mais tarde que os machos e fêmeas eles vão se alimentar de néctar de vegetais, né? Néctar vegetal, e as fêmeas vão possuir o hábito do hematofagismo, que é muito importante na cadeia transmissora de muitas parasitoses. Nesse cladograma, a gente pode observar que todos os grupos de insetos, de moscas e mosquitos modernos, eles evoluíram de um ancestral comum nematócera. Então, a gente observa aqui que a base desse cladograma foi um nematócera comum, que deu origem às moscas e mosquitos que nós vamos ter hoje, nas moscas e mosquitos modernos. E vocês vão estudar cada grupo desse aqui depois, mais tarde. Bem, como a gente vai falar de insetos, a gente tem que relembrar alguns conceitos anatômicos sobre a asa desses animais, né? Vocês estudaram em zoologia dos invertebrados, mas a gente tem que dar uma relembrada de algumas coisinhas aqui para a gente poder trabalhar com a taxonomia desses animais, porque através das asas a gente também consegue diferenciar as espécies de insetos. Então, a nomenclatura das asas, elas vêm de Comstock e Needham desde 1898. Então, a gente pode observar aqui que ela é dividida em várias nervuras longitudinais. E essas nervuras a gente vai classificá-las em nervura costal ou costa, a segunda nervura subcostal, a terceira nervura radial, que vai se subdividir em vários ramos, formando a radial 1, radial 2, 3, a nervura mediana, que também irá se dicotomizar em M1, M2, M3, né, que é a medial 1, medial 2, e assim vai. Uma nervura cubital, que também irá se dicotomizar, e nervuras anais. Dentre as nervuras transversais, nós vamos ter três importantes nervuras transversais. E quem são elas? A radial mediana, que vai unir a mediana com a radial. A medial cubital, que vai unir a mediana com a cubital. E a humeral, que vai unir a costal com a subcostal. Bem, as asas desses insetos elas são estreitas
E quando esse animal ele está em repouso em alguma superfície, nós vamos observar que as asas elas ficam superpostas sobre o corpo deste animal. E as asas, nas bordas das nervuras, a gente vai observar a formação de várias franjas. Então, elas são ricas em pelos que vão dar origem às franjas na borda posterior das nervuras dessas asas. Então, isso também é importante em classificação para a taxonomia desses insetos. Os adultos eles vão emergir da pulpa em uma fenda em forma de T no dorso do cefalotórax da pulpa. Então eu trouxe aqui para vocês um videozinho demonstrando a saída do adulto através da pulpa. Então essa fenda em forma de T dá origem ao animal adulto. Então ele sai de uma pulpa e já se transforma em um animal adulto. Então ele fica ali algum período ainda próximo à pulpa, próximo ao local que ele emergiu, para que ocorra a completa quitinização do seu exoesqueleto, para que ele possa sair dali e já ir diretamente para a cópula ou a alimentação. Bem, são insetos que não possuem sutura frontal, vocês vão ver isto mais tarde quando vocês estiverem estudando Braxera. A sutura frontal, que é chamada de lúnula, que vocês vão ver no grupo das muscomorfos. Possuem, os nematóceras, né, possuem antenas formadas por 6 ou mais artículos, exceto o escápio-pedicelo. Então, o escápio-pedicelo, a gente vai ver aqui, o escápio-pedicelo, que não são divididos, subdivididos. Então, a gente vai ter aqui várias subdivisões nos artículos, né, em vários artículos das antenas desses animais. Os palpos, eles possuem de 4 a 5 artículos, então a gente vai observar aqui o palpo, e aqui é mais comprido é a probóscide. Aqui a gente pode observar um pouco mais de detalhe, né, o escápio pedicelo, que eles não são divididos, né, são duas estruturas independentes, e a antena aqui que está dividida em vários artículos. O palpo, que a gente está demonstrando, essa imagem demonstra com um pouco mais de exatidão o palpo e a probóscide. Bem, dentre os nematóceros, eles vão ser divididos em animais da família dos culicídeos. Então, nós vamos ter o que é uma característica desta família. A terceira nervura longitudinal da asa ela é indivisa. Os palpos maxilares eles vão possuir 5 segmentos, então do mesmo comprimento da probóscide nas fêmeas e maiores nos machos. Lembrando que isso também é classificação. Dentro da família Culicídeo nós vamos ter os culicines e os anofelines, que vão variar no tamanho desse palpo. Então a gente vai observar que nos culicine os palpos das fêmeas são menores do que a probóscide. Já em anofeline nós vamos ter os palpos das fêmeas do mesmo tamanho da probóscide. Nós vamos ver daqui a pouquinho. As antenas elas são formadas de geralmente 15 artículos, plumosas nos machos. Nos machos as antenas vão formar plumas e nas fêmeas são pilosas. Não tem essa conformação de pluma nas antenas das fêmeas. Então a gente consegue diferenciar o macho da fêmea através das antenas. Então as antenas dos machos elas são plumosas e nas fêmeas elas são pilosas. Bem, os mosquitos eles podem ser classificados em mosquitos domiciliares, aqueles que vivem nas habitações humanas e dos animais domésticos. Um exemplo que nós temos são os mosquitos do gênero Aedes e do gênero Culex. São também classificados em espécies semidomiciliares, aquelas espécies que vivem
próxima às habitações humanas e dos animais domésticos, mas que na hora de exercer o hematofagismo podem migrar até as casas e domicílios dos animais e dos humanos para exercer, né, o hematofagismo, para picar o homem e os animais. As espécies que são exclusivamente silvestres, ou seja, vivem, né, nas habitações florestais e nunca ou raramente saem das florestas para exercer hematofagismo no domicílio humano, certo? E nós vamos ter o exemplo aqui, hemagogos. O mosquito hemagogos é um mosquito transmissor da febre amarela silvestre. Esses insetos eles vão copular em pleno voo, geralmente em danças nupciais, onde a gente vai ter um enxame de machos e uma fêmea ela entra nesse enxame e ela é fertilizada por um desses machos. Ou não, ou eles podem copular sozinhos, né? Individualmente, macho e fêmea, não exercendo essa dança nupcial. Ainda na classificação, nós vamos ter as subfamílias Culicini, como eu disse a vocês antes, e Anopheline. Tudo isso dentro da família Culicidae. Então, como que a gente vai diferenciar os Culicini dos Anopheline? Então, a subfamília Culicini, a gente vai ter o corpo paralelo, né, e com a probóscide dirigida para baixo. Então, a superfície de onde esse animal está, ele vai ter um curvamento do corpo paralelo à superfície, com a sua probóscide dirigida para baixo. Já a subfamília Anopheline, a gente vai ter o corpo formando um ângulo com a superfície de repouso. E a probóscide em forma também de ângulo. Então a gente vai observar que esses animais, eles quando estão na superfície de ataque, principalmente, eles vão vão formar um ângulo com o corpo e a superfície. Quanto aos palpos, que eu já conversei um pouquinho com vocês ali, na família Culicini, nós vamos ter com os machos palpos longos com as extremidades um pouco encurvadas. Então a gente tem aqui a probóscide, as antenas e os palpos longos com a extremidade um pouquinho encurvada. Já as fêmeas nós vamos ter os palpos mais curtos e a probóscide mais longa. E as antenas, pessoal, que eu chamei a atenção de vocês antes. As antenas nas fêmeas elas são pilosas e nos machos elas são plumosas. Já em Anopheline, a gente vai ter o inverso, né? A gente vai ter os palpos nos machos longos e curvados. Ó, a gente observa que a probóscide é mais longa um pouquinho do que o palpos, ou do mesmo tamanho. E nas fêmeas, contrariamente das fêmeas de Culicini, nós vamos ter os palpos muito mais alongados. Ó. Geralmente os palpos são do mesmo tamanho da probóscide nas fêmeas. Ok? Isso em Anopheline. Quanto às asas, né? As asas em Culicini não são manchadas, não possuem manchas, porém, nas asas de Anopheline, a maioria das espécies possuem asas manchadas. Então, a gente observa que entre as nervuras, várias manchas. E quanto às larvas, pessoal, a gente observa também que em Culicini, as larvas elas vão flutuar obliquamente em relação à superfície aquática e elas vão possuir um sifão respiratório, que é essa estrutura aqui, que ela possui várias válvulas e esse sifão ele é responsável, quando a larva está na superfície aquática, de fazer as trocas gasosas com o meio externo. Já as larvas de Anopheline, elas vão flutuar paralelamente à superfície aquática. Por quê, pessoal? O sifão respiratório ele é ausente nessas larvas. Então, a gente vai observar aqui ó,
que o sifão respiratório ele é ausente e ela fica paralela à água, à superfície aquática. Quanto aos ovos, pessoal, geralmente os culicini eles vão colocar ovos em formas de jangada, todos unidos em forma de jangada, como se fosse uma jangada, montando uma jangada aqui. Os ovos todos unidos. Ou os ovos também podem ser postos isoladamente. Porém, a diferença grande de Anopheline é que os ovos de Anopheline são postos exclusivamente isolados e possuem flutuadores nas suas laterais. A gente observa membranas aqui que funcionam como flutuadores para os ovos das espécies de Anopheline. Bem, dentro dos Anophelines, a gente vai estudar agora um pouquinho sobre a tribo Anopheline. Então, mais exclusivamente o gênero Anopheles. Quem são esses insetos, pessoal? Eles são os mais importantes, os grandes disseminadores da malária em todo o mundo. Então, os adultos, eles geralmente exercem o hematofagismo ao crepúsculo, nas horas crepusculares, né, ou seja, ao entardecer. Geralmente eles são atraídos pela luz artificial aos domicílios. Então eles vivem próximos aos domicílios, né, humanos e dos animais domésticos, né, nas matas, e eles são atraídos a adentrarem nas residências por meio da luz artificial. Então a luz das varandas de dentro das casas atraem esses animais, esses insetos. Durante o dia, pessoal, eles vão se abrigar nas proximidades dos criadouros. Então, eles vão se criar em lagos, em lagoas, em córregos, de pouca corrente, né? De água bem parada, que eles gostam mais de água mais parada. E ao entardecer, eles vão exercer o seu hematofagismo. As larvas elas vão se desenvolver em águas limpas, então, geralmente, eles só vão ovipositar em águas limpas, ok? Nós vamos ter o principal representante do gênero Anopheles, transmissor da malária no Brasil, nós vamos ter o Anopheles darlingi. Então, o Anopheles darlingi, do subgênero Nisorhynchus, ele é o mais importante transmissor da malária na região brasileira, né, da América. Essa aqui é uma micrografia que a gente observa no microscópio, um espécime de Anopheles. E vocês saberiam identificar se esse indivíduo aqui é macho ou fêmea? Olha só, pessoal, a gente tem aqui os pálpos, que são grandes, e a probóscide, terminando aqui com os lábios. Será que esse animal é macho ou fêmea, pessoal? Olha o aspecto da antena. A antena é dividida em artículos e esses artículos eles são plumosos. Se os artículos eles são plumosos, significa que esse indivíduo é o quê? Era um macho. Então, esse indivíduo era um macho. Então, é um Anopheles macho. Olha esse indivíduo aqui, pessoal. A gente tem aqui o palpo enorme. Então, o palpo ele tem uma depressãozinha nos 3 últimos artículos. Então, esse indivíduo aqui é um macho. Olha a antena plumosa desse macho, né? E uma característica também dos machos é justamente essa depressão no palpo. Aqui a gente observa com mais detalhe as antenas, o escapo pedicelo, sem divisão, indivisos, e os artículos das antenas, né, a arista das antenas, todas elas articuladas, né, divididas em 11 ou 15 artículos, dependendo da espécie. Aqui a gente tem as larvas dos anophelines, né, que eles ficam paralelos à água. Então a gente observa aqui,
nesse videozinho, como elas se comportam na superfície aquática. Elas não possuem sifão respiratório, pessoal. Elas vão possuir estruturas próxima à lateral do abdômen que são exclusivas para as trocas gasosas, né, que são chamadas de escovas branquiais. Esse videozinho aqui demonstra uma larva, ela durante a sua alimentação. Né? A gente vai observar aqui, ó, ela possui escovas alimentadoras, né? Então essas escovas fazem um batimento e essas escovas elas trazem o alimento até as mandíbulas, ó. Então eles vão se alimentar através dessas escovas alimentadoras, ó. E como eu falei para vocês, quando a fêmea está exercendo hematofagismo, ela forma um ângulo entre a superfície da presa. Então, a gente observa aqui ela formando um ângulo de 90 graus, né? As asas manchadas, então uma característica de Anopheline, de Anopheles, são, né, as asas manchadas. Então a gente observa que tem uma beleza nessas asas, né? Assim, uma singularidade. Bem, a distribuição de Anopheles darlingi, a gente pode observar nesse mapa aqui, no trabalho de Hewitt e Bretas, de 2011, a gente observa uma ampla distribuição de Anopheles darlingi na América do Sul e aqui na América Central. Então, a gente pode observar aqui, ó, na nossa região, né, região do Espírito Santo e Rio de Janeiro, nós temos aqui a presença desse inseto. Então, isso é um indicador de que nós temos o transmissor da malária, né, do plasmódio. Uma outra espécie de Anopheles que nós vamos ter, principalmente nas regiões litorâneas, que vão abranger desde o Amapá até o litoral aqui de São Paulo, nós vamos ter o Anopheles aquasalis. O Anopheles aquasalis, então ele tem uma distribuição desde o Amapá até São Paulo. E esse inseto, ele tem uma peculiaridade. Que peculiaridade é essa? As larvas, elas se desenvolvem influenciadas pela maré. Então essas larvas, elas conseguem resistir em até 50% de salinidade das águas. Então, você só vai encontrar essa espécie de Anopheles aquasalis, só na região litorânea. Então, ela é importante transmissora de malária nas regiões litorâneas do Brasil, ok? É uma espécie de mosquito que pode picar a qualquer horário do dia, porém tem hábitos crepusculares, mas pode picar a qualquer horário do dia, e ela é menos antropófila do que a Anopheles darlingi, ok? Então ela tem preferência a sangue de animais e não de humanos, mas pode picar humanos. Se ela tiver a chance de picar, ela vai picar humanos. Bem, a gente também vai dar uma olhadinha agora na tribo Aedine, principalmente os mosquitos do gênero Aedes. Então nós vamos ter aí um representante muito famoso entre nós, que é o Aedes aegypti, né? Que é o transmissor da dengue, da febre amarela urbana e da chikungunya, né? Isso, do Zika vírus também, né, pessoal? Ele vai apresentar aqui no mesonoto um desenho, uma mancha em formato de lira. Então, essa mancha em escamas prateadas no formato de uma lira. Eu botei uma lira aqui, ó, para a gente saber o que é uma lira. Às vezes a pessoa não conhece uma lira, né? Então, eu botei uma imagem de uma lira, que é um instrumento, para a gente observar aqui a semelhança no mesonoto desse inseto. Então, a classificação que a gente consegue identificar que é a Aedes aegypti é justamente quando a gente observa no mesonoto essa figura em forma de lira. Eles possuem hábitos diurnos, ok?
Ok, pessoal? Então, eles não vão picar durante a noite. Então, esses insetos, eles não picam à noite. Eles têm hábitos diurnos. À noite, eles costumam se esconder atrás de móveis, né, de utensílios domésticos, e eles ficam por ali quietinhos. Então, eles vão exercer o hematofagismo nos horários durante o dia, principalmente ao amanhecer e nos horários crepusculares. O que não significa que eles não vão picar em qualquer outro horário durante o dia, né? Eles têm hábitos diurnos. Bem, os segmentos abdominais deles possuem várias cintas basais brancas, então é um outro tipo de classificação que a gente observa no abdômen desses insetos. Esses anéis brancos, além da lira, da formação de um desenho de uma lira no mesonoto, a gente observa aqui também no abdômen esses anéis brancos. Isso é uma característica de Aedes aegypti. Os ovos eles são postos em lotes durante vários dias, né, em qualquer lugar que acumule água. Então eu coloquei até aqui para vocês, para ficar. Isso aqui é uma coisa que a gente já está cansado de saber, né, pessoal? Reservatório de comida, de comedouro de animais, garrafas, calhas, potes, tampinhas de garrafa, tudo isso pode ser um local propício para que a Aedes aegypti possa colocar seus ovos e se desenvolver com tranquilidade. Uma outra característica desses insetos é que quando eles põem os ovos, quando os ovos são postos, se por acaso houver um período de seca, esses ovos eles vão ficar ali viáveis por meses. Então, quando novamente vier as chuvas e inundar aquele recipiente, esses ovos eles vão voltar à ativa e vão dar origem às larvas. Então, esses ovos geralmente eles são postos de cor clara e com o passar de algumas horas, de 24 horas mais ou menos, os ovos escurecem. Então, provavelmente isso aqui é o efeito da melanina, que é também é uma proteção desses ovos contra N fatores. Esse videozinho aqui demonstra a larva saindo do ovo através de um opérculo. Então tem um opérculo e essas larvas elas vão perfurar esse opérculo, porque geralmente elas possuem na cabeça dela uma estrutura que é um quebrador de ovos. Então ele vai fazer com que esse opérculo ele se abra. Vamos dar uma olhadinha nesse videozinho dessa larva saindo do ovo. Uma larva de primeiro estágio de Aedes aegypti. Bem, essa aqui é uma pulpa de Aedes. Vamos dar uma olhadinha também nas pulpas de Aedes. As pulpas são em forma de vírgula, pessoal. E tem um par de nadadeiras aqui, ó, paletas natatórias na sua extremidade. A musiquinha foi só para dramatizar a situação. Aqui é mais um videozinho mostrando o adulto, né, emergindo da pulpa. Uma fenda no cefalotórax vai dar origem ao adulto. A fenda em forma de T, tem que lembrar disso, pessoal. Ali o adulto emergindo, ó. Como ele passa o estágio larval, o estágio pulpal, no ambiente aquático, né? O adulto, então, ele emerge
na superfície, né, aquática. Bem, nós vamos ter também a tribo Culicine. Então, na tribo Culicine, nós vamos ter aí os principais representantes insetos do gênero Culex. Um dos mais conhecidos é o Culex quinquefasciatus. Quem é ele, pessoal? É o famoso pernilongo que nós temos em casa, né, que vive nos perseguindo durante a noite. Então, a gente quer dormir, às vezes, quem mora aqui nas proximidades da UENF, geralmente observa, né, durante a noite inteira esses mosquitos zumbindo no seu ouvido, devido a vários córregos que a gente tem aqui, né? Então a gente tem muito córregos aqui nessa região, né? Os valões, os famosos valões, que são berçários também desses animais. Lembrando que esses animais, eles têm preferência por águas muito poluídas. Então, se eles têm preferência por águas poluídas, esses valões que nós temos aqui na nossa cidade é um habitat propício para esses insetos. Então, são insetos domésticos, vivem no nosso ambiente domiciliar, né, e com hábitos noturnos. Por isso que a gente só observa esses mosquitos, né, na maioria das vezes, à noite. Então, quando a gente vai dormir, eles ficam perturbando a vida da gente ali, nosso sono, perturbando o nosso sono. E eles são hospedeiros intermediários de Wuchereria brancoft, né? aquele nematóide que vai transmitir a elefantíase. Né? Vocês se lembram disso aí, Wuchereria. Aqui é uma fotografia demonstrando mais nitidamente o Culex. Então a gente vê aqui os palpos, ó, a probóscide, aqui ele já está atacando, ele já está exercendo, né, uma fêmea, as antenas pilosas, exercendo hematofagismo. Aqui são as larvas, então as larvas de quarto estágio desses indivíduos de Culex, eles possuem um sifão respiratório, um sifão até comprido. A gente observa que eles ficam obliquamente à superfície aquática. Além, é claro, dos pelos branquiais. Também fazem as trocas gasosas aqui através dos pelos branquiais. E esse sifão respiratório, ele também é importante em taxonomia, pessoal. Então, a gente pode observar que existem vários formatos desses sifões. Então, a gente consegue identificar Culex quinquefasciatus através do sifão específico desse indivíduo, Culex pusillus, Culex territans, Culex deserticula, é mais comprido, Culex dutone, um pouquinho mais gordinho, Culex arbiene, que é um pouco mais cônico aqui na região basal, mais delgado na região posterior. Okay? Quem trabalha com taxonomia de insetos, né, pessoal? Não é o meu caso, eu também nem trabalho com insetos, para ser sincero. Bem, as asas de Culex, uma característica marcante das asas de Culex, que são asas que possuem franjas, né, nas suas extremidades posteriores, e a gente observa também a formação de várias escamas entre as células, então dá esse aspecto brilhoso aqui, esse aspecto bonito, né, inclusive, de refração da luz aqui, quando a gente observa essas asas, as células, né, dessas asas. Aqui a gente observa um abdômen de uma fêmea com útero repleto de ovos. Ó. A gente observa aqui vários ovos, centenas de ovos aqui, dessa fêmea de Culex. E um fato curioso também, que eu achei essa imagem e falei, eu vou trazer para mostrar para vocês, que os mosquitos também podem ser parasitados, né? Não só com organismos em seu interior, mas também eles podem ser parasitados por exoparasitos, né? Por ectoparasitos. Então, a gente vê aqui vários ácaros, ó, vários ácaros presentes no corpo desse animal, desse inseto. Que é uma fêmea, pessoal. A gente olhar aqui, ó, você consegue identificar que é uma fêmea por meio da arista. A arista dela é pilosa, não é plumosa.
Bem, um outro gênero que pertence à tribo, a gente vai ter aí o gênero Hemagogos. Quem são os hemagogos, pessoal? O gênero hemagogo é um dos principais, ou se não o principal, transmissor da febre amarela silvestre. Tá? Então, o principal representante desse gênero é Hemagogos spegazini, que é o transmissor da febre amarela silvestre. Então, eles picam durante o dia animais nas copas das árvores, então, principalmente macacos, né? Principalmente macacos. E o homem, quando ele entra na floresta, ele pode ser uma presa do Hemagogos spegazini. E se o Hemagogos spegazini estiver contaminado com o vírus da febre amarela silvestre, ele vai passar para esse humano, e esse humano, se ele for para a cidade, ele vai ser picado, ele pode ser picado por um mosquito do gênero Aedes, o Aedes aegypti, e transmitir a febre amarela silvestre na zona urbana, né? Então aí a gente tem um disseminador da febre amarela silvestre, que passou a ser a febre amarela urbana, quando o Aedes aegypti ele entra nesse elo aí dessa cadeia de transmissão da febre amarela. Então é um mosquito com cores prateadas, né, esverdeadas ou púrpuras. É um mosquito muito bonito, mas é um mosquito silvestre. Ele não vive nos domicílios domésticos. Então o homem ele só vai ser picado se ele adentrar nas florestas aonde esse inseto vive. Bem, agora nós vamos falar um pouco da família Simulidae. Quem são os Simulidae? São insetos um pouco diferentes do que nós vimos até agora. São insetos um pouco mais robustos, né? São os famosos borrachudos. Quem nunca foi picado por um borrachudo que atire a primeira pedra? Muito difícil, né? Alguém que nunca foi picado por um borrachudo. Eles possuem uma probóscide curta e pungitiva. Então a gente vê que é uma probóscide bem curtinha e pungitiva para justamente perfurar a pele das suas vítimas. Eles possuem antenas curtas com 11 segmentos. Esses segmentos eles são unidos, né? Eles são como se fossem empilhados, como se fossem vários discos empilhados, 11 discos empilhados e formando um chifre. Então a gente observa aqui, ó, que parece um chifre as antenas desses insetos. As pernas deles são fortes, são muito robustas e as asas são largas e não possuem escamas, ó, são asas simples. Os olhos desses animais eles vão ser dicópticos nas fêmeas e holópticos nos machos. É uma característica também que a gente consegue diferenciar o macho da fêmea, ou seja, dicóptico na fêmea, ele é mais largo, eles são mais afastados, ó. Os olhos são afastados nas fêmeas e nos machos eles são juntos, são unidos, são holópticos. Então a gente fala que os olhos são dicópticos nas fêmeas e holópticos nos machos. E uma outra característica interessante desses animais é que os machos eles possuem uma divisão nos olhos. Então a parte superior dos olhos ele é dividido em duas porções. A porção superior está adaptada para que esses animais eles enxerguem melhor durante a noite e a porção inferior adaptada para que eles enxerguem melhor durante o dia. Então eles utilizam a parte inferior durante o dia e a parte superior durante a noite. Uma outra característica também é a nervura costal. Que a nervura costal ela vai terminar antes do ápice. Ó. A primeira nervura que é a nervura costal e a subcostal. A gente observa que elas terminam antes do ápice da asa, do final da asa. E a parte mais anterior ela é mais forte. Então, a gente observa também isso nas asas desses animais, dos simulídeos. Os ovos eles são postos em locais submersos e geralmente eles preferem água corrente do que águas paradas, ok? Então os ovos eles também são claros quando postos, eles escurecem ao longo das horas, em torno de 24 horas,
justamente pela deposição de melanina para proteção desses ovos. A gente observa nas larvas também as escovas que são utilizadas na alimentação. A gente vai observar que as larvas também possuem uma ventosa, então elas vão na parte posterior, e essa ventosa é responsável por prender essa larva no substrato, então numa pedra, numa rocha ou num galho de uma árvore. Vai ser presa, essa larva vai ficar presa naquele substrato através dessa ventosa. Eles possuem também na região aqui anterior e ventral um gancho, e esse gancho também é responsável por prender essa larva. Então, às vezes, quando elas vão caminhar, elas caminham como se fossem uma minhoca, né? Elas prendem a parte posterior aqui através desses ganchos e expandem o corpo e depois elas contraem puxando a parte posterior, como larvas, né? Na verdade, larvas de minhocas mesmo, né? Essas aqui são as pulpas, então as pulpas, a larva ela vai produzir um envoltório e esse envoltório ele vai envolver toda a larva, então vai formar o pulpário. E os filamentos branquiais que são utilizados para respiração vão ser mantidos para fora do ambiente de dentro, né, dessa cavidade pulpal, justamente para que eles possam respirar, as pulpas possam respirar. E elas ficam presas, né, pessoal? Lembrando que elas ficam presas, submersas à água. Esse videozinho aqui demonstra claramente as larvas de simulídeos. Elas estão presas ao substrato, que é uma rocha, nesse caso, água corrente. É um ambiente onde esses animais preferencialmente passam os seus primeiros estádios de vida. Por isso a importância daquela ventosa, pessoal, posterior, né? Para prender a larva ao substrato. Bem, são hospedeiros intermediários de oncocerca, principalmente na região brasileira, aqui, né, na região amazônica, nós vamos ter Manzonella ozardi, que vai utilizar simúlio amazônico como hospedeiro intermediário. As larvas desses helmintos eles vão se alojar no tecido subcutâneo do hospedeiro, e formando esses nódulos, esses pequenos nódulos. Bem, um outro indivíduo que nós vamos dar uma olhadinha agora também são indivíduos pertencentes à família dos Psicodiides. Então, a família Psicodiide, a subfamília Flebotomini, né? Quem são eles, pessoal? São os transmissores das leishmanias, né? Então, vocês estudaram aí várias espécies de leishmanias, a leishmania visceral, a leishmania mucocutânea. Então, vocês viram isso aí com o professor Renato. E agora a gente vai ver quem são os transmissores, né, os insetos transmissores das leishmanias. Eles são insetos muito pequenos, muito delgados, muito singelos, né? São até bonitos, são insetos bonitos, com a coloração que varia de amarelo a cinza. Eles vão ter uma cabeça alongada, então vocês podem observar que a cabeça deles é mais alongada e forma um ângulo com o corpo. A gente observa o tórax desses animais também. Ele é encurvado, um pouco encurvado. Os olhos são grandes, né, em relação à cabeça. As antenas elas são muito longas e pilosas, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Aqui a gente não vai ter aquela diferenciação de antenas plumosas nos machos e pilosas nas fêmeas. Ambos os sexos terão antenas pilosas. Os palpos eles são formados por 5 artículos, mas eles são maiores do que a probóscide. A gente observa que a probóscide e os palpos são bem maiores do que as probóscides, né?
O tórax ele é arqueado, como eu falei para vocês, e recoberto de pelos. As asas elas possuem 6 nervuras longitudinais indivisas e são cobertas também por pelos, são animais bem peludos. E as asas têm um aspecto bem peculiar, que são lanceoladas, em formas de lança. Então a gente observa que no ápice ela tem um afunilamento dessa asa. Então é uma característica desse animal. Não tem como confundir um indivíduo da família do Flebotomini. E os balancins também são bem distintos. A gente consegue observar claramente os balancins nessas espécies. Bem, aqui a gente tem uma fêmea e um macho. Que vai diferenciar a fêmea do macho aqui é justamente a genitália, que é uma terminália no macho e ovipositor na fêmea. Tá? Então, a única maneira de a gente observar que o macho e a fêmea são exatamente por conta dos seus órgãos genitais. Lembrando, pessoal, que esses insetos, todos eles que eu falei até agora, são insetos que exercem o hematofagismo. E por que eles exercem o hematofagismo? Somente as fêmeas elas exercem o hematofagismo, os machos não. Os machos eles vão se alimentar de sucos vegetais. As fêmeas também vão se alimentar, porque o sangue não é necessário para a subsistência da fêmea. Porém, a fêmea necessita do sangue para que ela possa utilizar das proteínas sanguíneas, principalmente a hemoglobina, para a maturação do seu ovário. Então, ela precisa dessa proteína para amadurecer o seu ovário. E assim ela possa fazer sua oviposição depois. Então, também a postura dos ovos, porque a quantidade de ovos que vão ser postadas pelas fêmeas das diferentes espécies que foram faladas até agora, elas vão depender da quantidade de sangue que é adquirida por essas fêmeas. Então, quanto maior a quantidade de sangue, quanto maior o hematofagismo exercido por essa fêmea, maior também será a quantidade de ovos que essas fêmeas poderão colocar. Bem, falando ainda de flebotomíneos, eles são fracos voadores, geralmente eles não voam mais do que 200 metros dos seus criadouros. Né? A oviposição geralmente é feita em locais úmidos e sombreados com muita matéria orgânica. Então a gente observa aqui nessa figura os ovos, que eles são amarronzados e compridinhos, né, e ovalados, parece um charutinho, que vai dar origem a uma larva de primeiro, segundo, terceiro e quarto estágio. Então, na larva de quarto estágio, a gente consegue observar uma diferença, que as antenas são muito maiores, né, na cabeça, a cabeça mais nítida, e vai dar origem ao adulto. Aqui a gente demonstra nessa imagem a cabeça claramente, né, 3 segmentos torácicos seguidos de 9 segmentos abdominais. E aqui uns filamentos de pelos no final, caudais, né, que são utilizados para troca gasosas também. Bem, os flebotomíneos são de hábitos noturnos, mas não quer dizer que eles não piquem a qualquer hora do dia, porque esses animais eles ficam escondidos em locais escuros, então eles ficam nos domicílios humanos e nas habitações também dos animais domésticos, nas partes mais escuras desses locais. Então eles podem picar animais e humanos a qualquer hora do dia, mesmo tendo hábitos noturnos. Mas a maioria vive em florestas e raramente vão picar o homem, a não ser que o homem entre nas matas. Né? Então aí ele vai ser eventualmente picado por algum flebotomínio. Né? E os animais domésticos. Mas existem espécies, principalmente como que eu vou citar agora a Lutzomia longipalpis, que são espécies que vivem no peridomicílio, ou seja, próximas às habitações humanas, na mata, na região de mata, mas próximas às habitações humanas, e eles podem entrar nos domicílios humanos e picar os seres humanos e os animais domésticos. Nesse gráfico aqui, nessa imagem, a gente observa as áreas em que Lutzomia longipalpis pode estar presente. Então a gente observa aqui mais próximo, né, do vermelho, do laranja, alaranjado. A gente vê aqui a nossa região, a região sul do Espírito Santo, a região norte do Rio de Janeiro, que é a nossa região aqui,
que ela é propícia para a ocorrência de lutzomia longipalpis. Então, se tem lutzomia longipalpis, muito provavelmente a gente também tem leishmania aqui. Então, leishmaniose ocorrendo nessas regiões aqui. Esse aqui é o lutzomia, né? A lutzomia longipalpis. E ele tem um recadinho para vocês. Espero que vocês prestem atenção nesse recadinho que ele vai passar para vocês. Que ela, né, que é uma fêmea, a gente vê aqui que o abdômen dela está repleto de sangue. Então ela vai ser uma mãe daqui a algumas horas. Ou alguns dias, né? Que ela demora até 2, 3 dias para poder digerir todo esse sangue. Vamos prestar atenção no recadinho que ela tem para vocês. E antes que me falem de sororidade, vá à merda. O mundo é uma batalha, seja homem ou seja mulher, quem pisar no meu caminho vai morrer, vai arder no fogo do inferno. Então ela é bem brava mesmo, ela não quer saber. Quem passar pelo caminho dela, ela vai picar mesmo. E vai transmitir a leishmania, né? As espécies de leishmania. Bem, pessoal, e para finalizar, nós vamos falar da família dos ceratopogonides. Quem são eles? São insetos com cabeça dirigida para baixo, tórax pouco arqueado. As peças bucais deles são adaptadas para picar e sugar o sangue das suas vítimas. Os palpos eles são compostos de 5 artículos, sendo que o terceiro artículo ele é dilatado e escavado. Então esse órgão ele funciona como órgão sensorial. Então o terceiro artículo escavado funciona como órgão sensorial. Assim como acontece com os carrapatos, que também tem um órgão sensorial que é chamado de órgão de Halley, que não é o caso aqui, não é o mesmo nome, mas a função é a mesma. O tórax ele é largo e convexo, né? Falei para vocês que é um pouco encurvado. E as asas, pessoal, a característica mais marcante do grupo, né, da família dos ceratopogonides, são as asas que são manchadas, então são animais muito bonitos. E as nervuras das asas anteriores, elas são mais fortes. Então, as asas anteriores, elas são mais fortes. E as pernas também, né? São pernas bem robustas, assim como o simulídeo, né? Lembra que falei de simulídeo? O simulídeo tinha perna robusta, as asas também com as nervuras anteriores bem mais fortes. Nessa imagem aqui, pessoal, eu coloquei para a gente mostrar, para a gente observar o terceiro artículo aqui do tarso, do palpo, que a gente observa essa dilatação aonde está inserido esse órgão sensorial, certo? E a gente observa aqui também nessa imagem, eu achei interessante, que a gente tem a parte do macho aqui, ó, e da fêmea. Então a gente observa a terminália do macho com ganchos, e esses ganchos eles servem para aprisionar a fêmea durante a cópula, ok? Eles vão copular por enxames, então a dança nupcial. Então os machos eles vão agarrar as fêmeas através desses ganchos. Aqui na fêmea a gente vê o ovipositor. Bem, os principais representantes são os culicoides. As fêmeas são hematófagas, como eu falei para vocês, exercem hematofagismo. Vão ovipositar à noite, preferencialmente à noite. As larvas desses insetos se alimentam de matéria orgânica em córregos e lamaçais, buracos em árvore. Como eu falei para vocês, a cópula deles acontece em nuvens e o principal representante é o culicoide maruim, ok? Culicoide maruim. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Para a gente dar uma pincelada, uma passada sobre a subordem nematócera. E a principal referência que eu utilizei aqui foi Freitas, né? Entomologia e Cariologia Médica e Veterinária. Tá bom, pessoal? Mas eu espero que vocês tenham entendido a aula. E qualquer dúvida, é só me procurar, ok? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e bons estudos.